A Isabel Mega já traz para a gente a seguinte apuração. O Supremo deve derrubar o sigilo sobre a prisão de Stefanuto. Isabel Mega, o que a gente tem de informação neste momento? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia para você. Obrigada, Clarissa, bom dia. A todo mundo que está com a gente no live também. É essa a expectativa. O Supremo Tribunal Federal está aguardando o cumprimento de todas essas diligências que o Eli Jonas vinha relatando para a gente. Essa operação que foi deflagrada no início da manhã de hoje. A nota da Polícia Federal veio por volta das 6h30 da manhã para que, portanto, esse sigilo possa ser retirado. Operação que é toda determinada e acompanhada de perto pelo gabinete do relator desse caso no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro André Mendonça. Então, depois que a gente tiver a conclusão dessas diligências, a gente deve ter essa liberação, portanto, do sigilo. Por que que isso é importante? Porque a gente sabe, em linhas gerais, o que está motivando essa nova fase da operação sem desconto, mas a partir da decisão do ministro André Mendonça, vai ser possível destrinchar quais foram as motivações para que, neste momento, a gente tivesse a prisão do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, decretada, portanto, por determinação do ministro André Mendonça. Quando se tem uma situação desse tipo, e lembrando que ele é alvo das operações desde o início dessas investigações, ele foi demitido ainda em abril da função pelo presidente Lula, teve até um certo impasse com o ministro da Previdência, à época, Carlos Lupe, que hoje é presidente do PDT. Quando tem uma prisão depois de tantos meses, algumas hipóteses são levantadas. Algum fato novo e muito forte que possa justificar isso, com a PF fechando o cerco em relação a uma potencial participação ou uma potencial omissão em relação ao trabalho de Stefanuto à frente do INSS, ou até mesmo quando se verifica algum tipo de embaraço, de tentativa de atrapalhar as investigações. Então, é por isso que se tem muita expectativa com a derrubada desse sigilo. Muita gente pode dizer, mas é algo de praxe. Não necessariamente. Em alguns momentos, os ministros do Supremo Tribunal Federal escolhem manter o sigilo. Mas a informação que a gente tem é de que assim que tudo for cumprido, o gabinete do ministro André Mendonça deve liberar, portanto, o teor dessa decisão. O que a gente já observa, aí puxando outras pontas que eu fui ouvindo ao longo da manhã. Falei com gente do PDT e falei também com a defesa do Alessandro Stefanuto. O discurso da defesa é: a operação, para nós, é considerada ilegal. A defesa diz o seguinte: não tivemos acesso ao teor da decisão, a gente está contando para vocês que a decisão segue sob sigilo, é uma prisão completamente ilegal, Stefanuto não tem causado nenhum tipo de embaraço à apuração, ele colabora desde o início, a defesa diz que vai buscar as informações e que segue confiante diante desses fatos. Então, são algumas informações relevantes aqui para a gente entender para qual linha vai esse pensamento da defesa. Politicamente, a CPMI do INSS está comemorando muito essa operação no dia de hoje, porque isso fortalece, na visão desses parlamentares, todo o trabalho que é conduzido. Não custa lembrar que, alguns dias atrás, o Stefanuto foi ouvido pelos parlamentares na CPMI do INSS. Os parlamentares saíram muito incomodados e com uma tese de que o Stefanuto foi omisso em relação ao trabalho dele de não fazer nada em relação aos descontos. É sempre importante a gente colocar o norte sobre tudo isso. São aqueles descontos ilegais, um esquema extremamente perverso de desconto de dinheiro de quem mais precisa no Brasil, que são aposentados e pensionistas. Então, isso é um ativo político para esses parlamentares da CPMI do INSS. O Stefanuto, ele é filiado atualmente ao PDT. Ele foi do PSB, quando ele foi escolhido para a função pelo ministro Carlos Lupe na Previdência, ele estava no PSB, depois ele mudou para o PDT. O que a gente observa aqui do discurso dos pedetistas é de tentar afastar, olha, o vínculo é recente, ele foi alçado à presidência do INSS quando ele era do PSB, depois ele foi para o PDT, mas se ele errou, que ele pague pelos erros dele. Então, o que eles dizem é: não vamos passar a mão
na cabeça de ninguém. A gente está tentando contato também com o ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe, com a presidência também, a comunicação do PDT, a gente ainda não conseguiu, Elisa. Mas são algumas das informações que vão chegando, porque querendo ou não, um ponto importante para a mobilização política também no Congresso Nacional com a CPMI do INSS.